Olá, que bom você estar aqui na nossa aula sobre um culto inspirador, uma liturgia inspiradora. Eu sou o pastor Alexandre Toledo e você está aqui na Igreja Presbiteriana Serra Monte, sendo edificado pela instrumentalidade dessa igreja. Eu queria dizer para você que é muito bom ter você aqui e, introdutoriamente, dizer duas coisas. Primeiro, que bom que você tem esse interesse em crescer no conhecimento com respeito ao culto e à liturgia. Se você está aqui, é um sinal que você é alguém que ama crescer, conhecer e aprender. E isso é muito bom, isso é louvável. Então, parabéns para você. Segundo, eu queria dizer para você assistir o segundo vídeo, porque nesse primeiro nós vamos focar um pouquinho mais teologicamente, teoricamente, para no segundo vídeo a gente falar de um modo mais prático, a execução da coisa. Está entendendo? Fechou? Então vamos para a primeira etapa. Eu queria conversar com você sobre uma liturgia, um culto inspirador. Partindo desse princípio, eu queria usar o texto de Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Prestaram atenção? Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Partindo desse princípio bíblico, irmãos, querido ouvinte, a verdadeira adoração, ela tem alguns pontos principais para a gente iniciar a nossa conversa, já que nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de culto, nós estamos falando de liturgia. Primeiro, o culto começa com um oferecimento, uma oferta a Deus. Todo culto é um oferecimento. Você tem que ter isso na sua cabeça. Quando você for fazer uma liturgia, pregar uma mensagem, você tem que entender que você está ali como uma ferramenta, um instrumento que vai conduzir o povo para que o povo ofereça a Deus um culto verdadeiro. Então, o culto é um oferecimento de vida, é um oferecimento de dons, eu uso os meus dons para Ele. Culto é um oferecimento de louvor, eu vou expressar louvores no coração, na mente, por meio de palavras ao Senhor. O culto é um oferecimento de adoração, proskineuo, é adorar, curvar aos pés. Eu chego aqui e ofereço adoração. Eu sou o sacrifício. Eu vou oferecer o sacrifício, a minha vida no altar do Senhor. O culto é um oferecimento de grana. Eu oferto o que Deus me deu. Eu falo, Senhor, o que o Senhor pôs no meu bolso vem de Ti, e a Ti eu dou, a Ti eu entrego, a Ti eu devolvo, quando se fala do dízimo. Então, traga na sua memória este primeiro princípio: todo culto é um oferecimento. A gente está aqui para ofertar a nossa vida, nosso coração, os nossos dons, a nossa grana, tudo que a gente é e tem ao Senhor. Fechou? Segundo, todo culto é um sacrifício de louvor. O que é interessante é que Hebreus, quando vai escrever esta passagem de Hebreus 13, 15, o autor diz que por meio de Cristo a gente tem que oferecer um culto a Deus, sacrifício de louvor. Então, um culto eu não ofereço só quando quero. Está tendo a ideia? O culto não deve depender apenas da minha vontade, que às vezes eu não estou com vontade de cultuar. Eu, como pastor, por muitas vezes já não tive vontade de vir ao culto. Já não tive vontade de pregar, já não tive vontade de estar naquele ambiente. Eu sou gente como você. E você, às vezes, não pode e não quer vir ao culto, o que você faz? Você não vai. O pastor, quando não quer ir, ele tem que ir, não é verdade? Mas eu quero destacar esse ponto aqui para você. A Bíblia diz para a gente oferecer um sacrifício de louvor. Não é só quando quero, é porque devo, então faço. Terceiro princípio é que este culto deve ser por meio de Jesus. Deixa eu dizer para você introdutoriamente: Deus não recebe nada que você ofereça a Ele que não seja pelo viés, pelo intermédio, pela mediação de Jesus. Consegue compreender? Tudo aquilo que Deus recebe tem que ser por meio de Jesus. A sua oração tem que ser por meio de Jesus, os louvores, a adoração, a oferta, a pregação, tudo tem que ser por meio de Cristo. Se você não o fazer por meio de Jesus, Deus não recebe. Por quê?
Porque se eu não for por meio de Cristo, eu não sou digno de fazê-lo. Eu não sou digno de chegar diante de Deus, eu não sou digno de ofertar a Deus, eu não sou digno de nada disso. Quem é digno? Diz a Bíblia que o único digno é o Senhor Jesus. Então eu faço por meio dele. Então, por causa de Jesus, eu me achego ao trono, eu falo com o Pai, eu converso com o Senhor. Então, tudo é por meio de Jesus. Então, 3 princípios já destaquei para você. O primeiro é que a gente tem que entender que culto é uma oferta. Segundo, que o culto é um sacrifício. Terceiro, que o culto é um sacrifício por meio de Jesus. Eu jamais posso me achegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ponto. Agora, quando a gente fala de liturgia, queria definir com você essa palavra. Liturgia não é uma palavra comum que a gente usa no dia a dia, fora da igreja, né? É uma palavra que tem muita ligação ao ambiente de igreja, esse linguajar de igreja. Mas fora, poucas vezes você vai usar essa palavra liturgia. Mas liturgia vem de uma palavra grega que é leitorgia, leitorgia, que significa o seguinte: é um serviço em favor do povo, é um serviço público, é um serviço do culto. Então, você que é um liturgista, está exercendo a função de liturgia, você tem que ter esta mentalidade. Você está ali servindo com o objetivo. O liturgista, ele funciona para trabalhar o ambiente, para que o ambiente seja preparado para a pregação. Ok? Então, toda liturgia, quando a gente fala de cantar, orar, ler as Escrituras, tudo isso tem um objetivo: preparar o ambiente, o coração, a mente, para o momento da pregação. Então, o liturgista, ele não pode chegar despreparadamente, de forma que ele chegue sem nenhuma intenção para preparar o povo para a pregação. É um serviço que ele está prestando a Deus, servindo ao povo, para que este povo, na hora da pregação, o coração seja rendido. Então, um bom liturgista, ele pensa na liturgia. Ele sabe que de onde ele quer sair e onde ele quer pousar. É como um avião. Ele só decola se ele tiver uma direção onde será o pouso. O liturgista, quando ele sobe para fazer o seu serviço, ele sabe onde está começando, onde é a decolagem, mas ele também sabe onde será o pouso, a aterrissagem. Ele sabe disso. Então, a liturgia tem um começo, a liturgia tem um começo, tem um meio, tem um fim. E tudo isso tem um propósito, é um serviço que você prepara o povo para a pregação. Eu gosto muito de um presbítero que há uns anos falava comigo assim: pastor, a liturgia do culto é a liturgia da vida. E eu concordo, porque a liturgia não é só esse ambiente que a gente está inicialmente no culto. A liturgia é a sua vida. Então, o que você fez durante a semana, a forma como você andou, falou, pagou, fez, agiu, pensou, viu, ouviu, tudo isso é liturgia para o culto. Entende? Por isso que João Calvino dizia que na ceia do Senhor, você começa a se preparar para ela ao término de uma. Por exemplo, acabamos de participar de uma ceia do Senhor. Quando termino, eu já começo a me preparar para a próxima. Isto é a liturgia da vida. Toda a minha vida eu participo, faço, vivo liturgicamente, prestando um serviço, porque na hora do culto, a liturgia está pronta. Entendeu? Por que muitas vezes Deus rejeita o nosso culto, embora a gente faça um sacrifício, embora a gente faça por meio de Jesus, mas por que muitas vezes a gente oferece um culto, e este culto Deus não recebe? Porque a liturgia da vida não condiz. Eu chego aqui com muito discurso bonito, mas a vida não condiz com aquele discurso, está entendendo? Tamanha seriedade de uma vida litúrgica para Deus. Segundo ponto, dentro desse contexto que eu queria conversar com você, é qual que é o princípio, então, regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? O que regula, o que dita, o que rege o culto? Agostinho de Hipona
disse uma frase há algum tempo já, né, quando ele era vivo. Ele disse assim, que o homem é incuravelmente religioso. O que quer dizer com isso? Dentre tantas coisas, ele quer dizer que todos nós somos religiosos. De alguma forma, de algum modo, de algum jeito, a gente é religioso. E ele tem razão. Quando a gente fala de um culto a Deus, a gente tem que entender que este culto a Deus tem um princípio que regula o culto. Ele não pode ser de qualquer jeito, de qualquer modo, do jeito que quero, do jeito que penso, do jeito que acho, do jeito que almejo, do jeito que gosto. Não é esse o ponto. O que regula, né, o que rege o culto, deve ser as Escrituras Sagradas. Já que todo homem, como Agostinho disse, é incuravelmente religioso, se ele não tiver um princípio que regula esta religião dele, que traça caminhos para uma religião pura e sem mácula, se esse princípio não for regulado pelas Escrituras, ele vai ser um religioso que adora tudo e todos, menos ao Deus verdadeiro. Partindo desse princípio, o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. Então é Deus quem rege o culto, é Deus quem dita como será o culto. É como se ele dissesse assim, entre outras palavras: eu criei você, você é meu filho, você foi criado para o meu prazer, para me adorar, então eu quero ser adorado assim, assim e assim. Ele tem direito, por várias razões. Uma delas é que ele é o nosso Criador. Ele enviou Jesus como nosso Salvador. Portanto, ele não só nos cria, mas como nos compra. Nós somos dele por criação, somos dele por aquisição. Então, ele nos comprou. Então, ele tem direito de ditar como é que ele quer ser adorado. Então, não posso chegar num culto a Deus e achar que tem que ser do meu jeito. A gente tem essa mania, né? A gente vê irmãos muitas vezes falando: não gostei do louvor, não gostei do culto. Bom, você não gostou por quê? Essa pergunta tem que ser feita, e a resposta dela que vai dizer se de fato a pessoa tem razão de não ter gostado. Não gostou por quê? Porque não foi bíblico, então você está certo. Você não gostou por quê? Então, esses princípios devem reger a nossa vida, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, que o culto deve ser feito com decência e ordem. A Bíblia diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, um culto onde o liturgista, o pregador, vem totalmente despreparado, não é um culto feito com decência e com ordem. Um culto com ordem não é anular o Espírito Santo. Eu uma vez estava numa visita, isso tem muitos anos, talvez no meu primeiro ou segundo ano de pastorado, 2012, 13, nesse período aí. Eu lembro que eu fui fazer uma visita e encontrei um pastor pentecostal de uma igreja, e na visita eu disse a ele: rapaz, eu preciso de ir embora, porque eu não consegui terminar o sermão, preciso de estudar, preciso de fazer o sermão para o domingo à noite. Ele brincou dizendo comigo assim: você estuda para fazer sermão? Você se prepara? Eu não, eu sou guiado pelo Espírito, eu chego lá, abro a boca e o Espírito conduz. Pois é, eu disse para ele assim: eu também. Eu vou para minha casa agora, eu abro a Bíblia, abro livros, sento em frente ao meu computador e o Espírito fala comigo, o Espírito me guia. Da mesma forma. Então eu entendo que esta dependência, entre aspas, que a gente diz, na hora o Espírito vai conduzir, muitas vezes é fruto de preguiça. E a gente deve cuidar muito disso, porque o Espírito Santo usa a gente na hora mesmo. Eu já preparei cultos e chegou na hora que não consegui realizar aquilo que foi preparado. Bom, mas no princípio eu sei disso tudo, que não foi fruto de preguiça minha, foi a ação soberana do Espírito Santo. Ele é livre para fazer como quer, quando quer, do jeito que quer, e não deve satisfação a gente, pronto. Mas que a gente deve se dedicar, a gente deve se dedicar. Isso é uma necessidade nossa. A Bíblia diz que o culto deve ser feito com decência e com ordem. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus não é Deus de confusão. Uma igreja precisa zelar por uma ordem no culto. Você, se for diácono, você, se for presbítero, pastor, membro da igreja, você tem que entender que no culto exige reverência,
exige ordem, exige decência. Respeito, amor, cuidado, falar na hora que lhe é devida, tudo isso envolve a roupa, as vestes, os trajes, tem que ser decente, não só no culto, mas principalmente no culto. Lembra que eu falei da liturgia? Se você é um liturgista na vida, você vai cuidar do seu traje no dia a dia, não só na igreja, né? Então eu fico imaginando às vezes que os trajes no culto são um pouco assustadores de algumas pessoas que a gente chama de irmãos. São assustadores. Imagina então fora do culto, né? Público. Como deve ser? Então, o culto deve ser assim, se esta roupa tira a atenção de alguém que não foca, não leva a mente de uma pessoa para Cristo, essa roupa ela tem que ser revista ou jogada fora. Este é um princípio que eu queria destacar aqui com você, sobre o princípio regulador do culto. 5 coisas todo culto tem que ter. Anota isso, se você tiver um papel, se você tiver um bloco de notas no seu celular, bom, de alguma forma, anota esses 5 princípios. Você que é liturgista, você que é pregador, você que é membro da igreja que almeja crescer. Todo culto tem que ter esses 5 princípios regulando o culto. Primeiro, a Bíblia precisa ser lida. Não existe culto onde a Bíblia não é lida. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, graças a Deus, a gente tem esse cuidado de todo culto ler a Bíblia. Por quê? É a Bíblia que lava, que regenera, que vivifica, que transforma, que nos faz conhecer quem somos, nos faz conhecer quem Deus é. Então, se eu omitir a Bíblia do culto, eu não posso chamar aquele culto de culto, verdade? Segundo, a Bíblia deve ser orada. Eu disse em primeiro lugar, a Bíblia deve ser lida. Em segundo lugar, a Bíblia deve ser orada. Como? É que as orações do culto, elas devem ser bíblicas. Se eu peço a Deus algo que não é o que Deus quer, aprova, não está em sintonia com as Escrituras. Então, a Bíblia precisa ser orada. A minha oração tem que estar de acordo com a Escritura. Aí Deus se agrada. Terceiro, primeiro eu disse que a Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser orada. Terceiro, a Bíblia precisa ser cantada. Eu já arrumei muita briga com algumas pessoas de louvor, que cantam, que tocam no decorrer do meu ministério. Porque é um ponto que eu sempre chamo a atenção, eu sempre foco para que as pessoas olhem com muito zelo e carinho para isso aí. O hino que a gente canta precisa ter uma letra que condiz com as Escrituras. A Bíblia tem que ser cantada. Bom, pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia tem que ser cantada literalmente, eu pegar um texto e cantar? Melhor se fosse. Por que melhor se fosse? Que nós não erraríamos, correto? Agora, se você não conseguiu fazer uma canção literal da Bíblia, uma melodia, o que você deve fazer então? Que aquela composição esteja de acordo com a Bíblia. Porque existem composições totalmente, escute, humanas. O que é uma composição humana? Que eu canto para o homem. Ou é para massagear o ego humano, a vontade humana, o prazer humano, para o povo sair rindo. O povo sair confortado. O povo sair da igreja falando assim, rapaz, eu fui ali e fizeram uma massagem na minha alma. Não é esse o objetivo do culto. Lembra que eu disse que o culto é por meio de Jesus para Deus? Pois é, se eu canto para as pessoas, eu estou usando o nome de Deus para cultuar a gente. Perigo, não é verdade? Então, a letra tem que estar de acordo com a Escritura. Consegue me compreender? A letra precisa estar de acordo com a Escritura. Primeiro, ler a Bíblia precisa ser lida. Segundo, a Bíblia precisa ser orada. Terceiro, a Bíblia precisa ser cantada. Quarto, a Bíblia precisa ser vista. Como, pastor? A Bíblia tem que ser vista. A Bíblia diz que existem 2 sacramentos, o batismo e a ceia. E o que é o batismo e a ceia? O batismo é uma manifestação visível de uma pessoa entrando no reino de Deus. Eu estou vendo. A ceia é uma manifestação visível da presença de Cristo. Eu pego o pão, eu tomo o cálice, eu sinto gosto, eu sinto cheiro,
é real. Está compreendendo? No culto, a Bíblia precisa ser vista pelo batismo e pela ministração da ceia do Senhor. E por último, a Bíblia precisa ser pregada. Em quinto lugar, a Bíblia precisa ser pregada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Prega a palavra. Então, um culto onde não houve uma pregação, a gente pode chamar de qualquer coisa, menos de culto. O culto, a palavra precisa ser pregada. Não por pregadores necessariamente que tenham estudado no seminário. Às vezes a gente terceiriza a pregação dizendo o seguinte, que só pode pregar um pastor que fez teologia, né? Um missionário que fez um determinado curso, um obreiro. Na verdade, a pregação é para todos nós. É claro que, quando nós estamos falando de um culto público, não vai ser qualquer pessoa que não tenha pelo menos o mínimo de conhecimento para que possa assumir esse papel, não é verdade? Porém, a pregação é para todos nós. É um desafio para todos nós. Agora, duas coisas eu chamo a sua atenção. Eu estava no seminário e um dia o professor disse que o culto é totalmente vertical. Então, vertical assim, para cima, horizontal aqui, para o lado. O professor disse que defendeu essa tese naquela ocasião, que o culto é só vertical, é para Deus. E eu discordei dele naquela ocasião, porque eu acredito que o culto não é apenas vertical. É sim, mas não apenas. O culto é também horizontal. Estou falando do culto público, correto? O culto público, eu chego e tem vários irmãos ao meu lado. Então, preste atenção. O culto, ele precisa ter esta verticalização, onde eu me uno ao meu irmão do lado, para a gente olhar para o alto e servir a Deus, verdade. Porém, o culto também ele é horizontal, não no sentido que a gente presta um culto a homens, mas no sentido de que eu me ajunto aos homens para prestar um culto a Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, mas com totalmente descaso para quem está do meu lado. Por isso que na igreja a gente tem esse ambiente, principalmente aqui na IPSM, vamos cumprimentar nossos irmãos, desejar uma noite abençoada, a paz do Senhor, vamos dar um abraço. Tudo isso é uma forma de a gente se conectar um com o outro para que juntos prestemos um culto. Então, se o meu irmão, a quem eu vejo, está com uma necessidade, e eu fecho os olhos para o meu irmão, a quem vejo, e digo amar a Deus a quem não vejo, tem uma coisa errada, correto? Concorda comigo? Então, o culto, ele é vertical, ele é horizontal. Horizontal no sentido de que eu vou me unir aos meus irmãos. Eu vou ver as necessidades, eu vou abraçar, eu vou amar, vou andar junto, para que juntos a gente cultue ao nosso Senhor. Eu lembro que o Senhor Jesus disse, olha, o dia que você for trazer uma oferta, e você se lembrar que tem uma pendência com um irmão, deixa a oferta, vai lá, ajeite a pendência, corrija a pendência, e vem e entrega a oferta. Está vendo a seriedade? Se eu fizer vistas grossas para o meu irmão, a maneira como trato, a maneira como lido, e chego num culto que diz, não, é só com Deus. Essa não é conversa. É juntos para Deus. Você e eu para Deus. Ok. Então, nós não podemos perder de vista isso. A verticalização e a horizontalização do culto. Perfeito? Qual culto Deus quer? E eu vou terminar com esta primeira parte falando desse assunto. Qual culto Deus quer, pastor? Bom, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que a gente tem um costume de adotar uma liturgia, na maioria das igrejas presbiterianas do Brasil, onde se começa com adoração, depois confissão, depois louvor, adoração, depois a pregação e o envio, que é a bênção. Porém, deixa eu dizer para você, essa liturgia, ela está sabiamente baseada em Isaías, no capítulo 6, que foi uma experiência única de Isaías. E com base nessa experiência, a liturgia foi toda montada pensando ali, naquele capítulo. Eu não discordo, eu acho que é válido. Agora, o que a gente não pode dizer é que a única liturgia que Deus aceita é esta, correto? O único método litúrgico, maneira da liturgia,
que é aceitável por Deus é essa? Claro que não. Essa liturgia é uma montagem. É alguém que pegou no texto e falou, vou extrair daqui como que vai funcionar a liturgia, né? Agora, você tem que trazer, preciso te dizer essa verdade. Pode ser adotado e não é pecado, mas também não adotar não é pecado. Isso que eu quero dizer para você. Existem igrejas que adotam, muito bem, tem igrejas que não adotam, tudo bem. Porque, na verdade, o como não é ditado pela Bíblia. Olha, a liturgia tem que começar com adoração, depois confissão. Este como a gente vê na Bíblia, mas não é uma ordem para a gente ter que cumprir daquele modo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para você entender. Tanto é que na Reforma a gente já teve, por exemplo, olha, já tivemos na Reforma, onde pregadores diziam que as canções deviam ser depois da mensagem. Então, se começava com culto, tinham pregadores reformadores que começavam o culto com confissão, depois ia para a pregação, depois ia para o louvor e depois para o ofertório. Aí já tinha outro pregador, não, vamos fazer o contrário, começa com pregação, depois o louvor, depois o ofertório. Não, já tem pregador que começava de outra forma. Então, você vê que é algo cultural, é algo que a gente tira de interpretação. Agora, o que eu quero dizer para você é, qual é o culto que Deus quer? Tem uma liturgia assim? Bom, eu acredito que se conter aqueles 5 pontos do culto, Bíblia lida, Bíblia cantada, orada, pregada e vista, não importa o método, importa o conteúdo. Está entendendo? Desde que esses 5 princípios estejam no culto, como vai acontecer, seja com ordem e com decência, Deus vai aceitar por meio de Cristo. Está entendendo? Então, notem vocês uma coisa. A Bíblia diz em João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus está assim, procura, né? Falando humanamente, Deus está procurando gente que canta bem, não, que prega bem, não. Ele está procurando quem? Gente que é um adorador verdadeiro. E aqui eu creio em 2 princípios que eu vejo nesse texto que devem ser respeitados no culto. 2 princípios importantíssimos. Primeiro, é que o culto é espiritual, em espírito. Não existe culto que não seja um culto espiritual. Então, um culto espiritual, eu não posso traçar juízo, sabe? O irmão está levantando a mão, que mentira. Bom, quem é você para dizer que é mentira? Você não consegue conhecer, você não consegue e não conhece o espírito dele. Você não sonda corações, não é verdade? Então, o culto ele é espiritual. O que o irmão está falando, fazendo, agindo, ele com Deus, deixa Deus avaliar, porque o culto é espiritual. E o segundo princípio é extraordinário. O culto é verdadeiro. Deus não aceita um culto mentiroso. Você cantou bonito? Cantou. Mas é mentira, Deus não aceitou. 2 teses eu tenho, 2 ilustrações. Primeiro, é que às vezes eu acredito que Deus recebe os nossos louvores e adorações, não assuste não, mas eu acredito que às vezes Deus recebe os nossos louvores e a nossa adoração e tem um controle remoto. Ele põe no mute. Ele diz, deixa eu ver. Por que mute que eu estou dizendo para você? Deixa eu ver se a vida tem um culto em espírito e em verdade. Está entendendo? Então, às vezes eu cantei demais, né? Nossa, canto bem, prego bem, que legal. Pois é, Deus está no mute, está vendo o seu coração. Forte, né? Mas entendo que pode ser uma verdade em várias ocasiões. E segundo, eu queria ilustrar para você contando uma história que aconteceu com a gente no seminário. Eu tive como professor, reverendo Sebastião Guimarães. Sebastião Guimarães foi professor meu de algumas disciplinas, português, liturgia, pregação. Um homem muito capaz, já está com o Senhor. Mas eu não esqueço esse dia. Nós éramos em torno de 100 seminaristas naquela ocasião, e a gente, às quartas-feiras, tinha um horário de culto. E um dia ele foi para trás do piano. Na maioria das vezes que ele estava presente, ele tocava. Ele foi para trás do piano. E ele é tão capaz, só para você entender, que ele foi um dos homens que organizou o nosso inário, Novo Cântico, é o inário que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, né? Ele foi para trás do piano e ele disse assim,
Seminaristas, hoje eu queria que a gente fizesse diferente. A gente vai cantar hinos do inário, mas a gente vai ler a canção e a gente só vai cantar a canção se ela for verdade para a gente. Nós vamos oferecer um culto a Deus em espírito e em verdade. Hoje vai ser assim. E eu me lembro que ele, não sei dizer para você qual que é precisamente os hinos que ele nos propôs naquela ocasião, mas eu lembro que na primeira vez, ele falou com a gente, leia a letra. E a gente leu a letra, ele disse, só cante se for verdade. Ele foi lá para o piano, tocou um hino, e de 100 seminaristas, uns 60 cantaram. Os 40, na minha cabeça, já não cantaram. Ele propôs o segundo hino, e a letra vai arrochando. No segundo canção, lemos, vamos cantar. Uns 20% cantaram. Então, de 100 pessoas, 20 pessoas cantaram. E ficou aquele silêncio, tal. Depois ele pegou um terceiro hino, uma letra fortíssima, que poucos cantam esta canção, se de fato for verdade no coração. Eu lembro que um trecho diz, para onde for, onde o Senhor quiser irei, a tua ordem obedecerei, algo nesse sentido. E eu lembro que Sebastião Guimarães foi para trás do piano, depois que a gente leu, e ele começou a tocar. Tocou, na hora que o povo deveria cantar, ninguém cantou. Ele disse, gente, vocês entenderam? Vamos começar a cantar. Ele foi para a segunda vez, fez a introdução, na hora de cantar, ninguém cantou. Por que ninguém cantou? Porque não era para ser em espírito e em verdade? Era. Então, a gente só podia cantar se fosse verdade. Como não era, a gente ficou em silêncio. Aí ele levantou. Foi um tempo extraordinário. Levantou atrás do piano e disse assim, hoje nós oferecemos um culto em espírito e em verdade, sem palavras. Aquilo me marcou muito, está entendendo? Porque não é o muito falar, não é o muito fazer, é o culto ser espiritual e ser verdadeiro. Este é um princípio que é inegociável. Todo culto, não importa se vai começar cantando, se vai começar orando, essas coisas, elas não vão ditar se Deus vai receber ou não, mas se o culto é espiritual e é verdadeiro, vai ditar sim, se ele vai receber ou não. Então, eu queria trazer isso para a sua reflexão. Duas coisas importantes e a gente termina. Primeiro, por que muitas pessoas não ficam atraídas pelo culto? Por que muitas pessoas não ficam atraídas pelo culto? Às vezes, a gente prepara o pregador, a liturgia, toda pensando na igreja local, nos membros, ou em agradá-los. A gente fica mais preocupado em quem está aqui, do que quem está lá fora. Então, eu creio que um bom culto, uma boa liturgia, ela é para dentro e ela é para fora, no mesmo tempo, na mesma intensidade, no mesmo momento. Isto é, em que aspecto se aplica isso? Assim, quando eu vou preparar uma liturgia, eu preciso ter a dimensão de uma pessoa que nunca pisou neste lugar e que naquele dia foi ali. Como que ela vai receber, ela vai reagir, ela vai entender isso? Que às vezes a gente está muito assim, apegado àqueles que já são dali, têm 80 anos, e eu não posso decepcioná-los. E por causa desses que têm 80 anos preocupados em decepcioná-los, eu estou perdendo gente que está chegando. Então é o equilíbrio que é o segredo, né? Na verdade, na vida cristã, é o equilíbrio. Eu preciso sim de me preocupar com quem está aqui, mas também me preocupar com quem não é daqui, né? Por exemplo, quando a gente fala de escola bíblica dominical, eu disse a vocês numa outra aula, não sei se você a ouviu e viu, a escola dominical foi criada com o objetivo de alcançar os de fora, não os de dentro, entende? Então, num culto, a gente precisa, será que a minha liturgia é atraente ou é chata? Porque tem liturgia chata, gente, tem culto chato, vamos falar a verdade. Eu sei que não é para mim, não é para você, mas falando aqui com muita sinceridade, há cultos que são muito chatos. Eu já fui em cultos que me arrependi de ter ido. Estou sendo franco, e se você for sincero, você vai dizer o mesmo, né? Então, o culto não pode ser chato, não pode ser monótono. Às vezes o culto, eu gosto muito, vou falar isso num segundo vídeo, sobre um carro, né? Um carro não tem uma embreagem. A embreagem é a transição de uma marcha para outra. Eu não posso passar uma marcha para outra sem apertar a embreagem. Vai dar ruim no câmbio, né? Então, a transição é a embreagem. O culto, as transições do culto, elas têm que ser suaves, porque senão dá arranco. Quem dirige sabe o que eu estou falando. Solta a embreagem rápido, dá um pulo na frente o carro, ou morre, né? Ou bate. Então, o culto tem que ter essa boa embreagem.
Você está no momento de louvor, vai passar por um momento do ofertório, das ofertas, dos dízimos. Saiba fazer essa transição, que é o pisar na embreagem, de forma que a igreja vai com você sem sentir o tranco. Consegue compreender? Então, o culto não pode ser chato, ele tem que ser inspirador. Um culto onde tudo acontece de modo objetivo e de modo que as pessoas ficam assim, não, elas saem boca aberta, da linguagem de um pastor, estupefatos, né? Então, tendo isso em mente, o culto precisa, sim, ser pensado para dentro e para fora. Como é esse culto? Nós vamos falar isso na segunda parte, que é a parte mais prática. Segundo, precisa ser intencional. Intencional. Eu sei da decolagem, mas eu também sei da aterrissagem, não é verdade? Terceiro, cuidado para eu não realizar um culto que não seja um culto atraente. Porque se o culto ele for chato, monótono, ele tende a ser um culto triste. E quando eu vejo em Israel as festas que Deus instituiu para o povo quando ia para o culto, né, tinha 15 salmos. Se você ler ali a partir do Salmo 121 ou 120, são os salmos, os cânticos de romagem, isto é, enquanto o povo estava indo para o culto, eles iam cantando e recitando estes salmos. E são salmos exponenciais, felizes. Você está conseguindo compreender o que eu estou te dizendo? Estou dizendo que o culto precisa ser cheio de vida, cheio de alegria, cheio de entusiasmo. E essas coisas contagiam a gente, contagiando a gente, sem dúvida alguma, vai afetar no culto que a gente presta e serve e oferece a Deus. Bom, tendo dito isso, nós encerramos um pouco essa parte teórica e eu quero te convidar a assistir o segundo vídeo, onde nós vamos abordar de modo mais prático essas questões que envolvem o funcionamento litúrgico e do culto para ser um culto, uma liturgia inspiradora. Jesus te abençoe, que bom que você está aqui.